Olá! No ciclo de entrevistas Trama de hoje, nós vamos receber a professora doutora Marilda Menezes. A professora Marilda é doutora pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, mestre em Sociologia Rural pela Universidade Federal da Paraíba e graduada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André. Atualmente, ela é professora visitante na Universidade Federal do ABC, onde também colabora no programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais. É colaboradora também no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e é aposentada pela Universidade Federal de Campina Grande. Na entrevista, nós falamos sobre os trabalhadores migrantes do sertão paraibano, que migraram tanto para o trabalho rural quanto urbano no decorrer dos últimos 40 anos. Falamos também sobre os efeitos da pandemia sobre esse grupo. Confiram. Oi, professora Marilda, obrigada por aceitar participar do ciclo de entrevistas Trama, é um prazer ter a senhora aqui. A senhora recentemente tem trabalhado mais com pesquisas falando dos migrantes nordestinos na região do ABC, os operários, questão de memória também com esses migrantes, mas tem também uma trajetória longa de pesquisa com trabalhadores rurais. A senhora pode falar um pouco mais sobre suas pesquisas? Então, primeiro, boa tarde, né? Então, gostaria de agradecer o convite da Tainá, né? E também parabenizar pela organização desse ciclo de entrevistas, que está muito interessante, eu já assisti a alguns, e agradecer também a professora Maria Aparecida Moraes pela organização do Trama e por essa iniciativa, né? Bom, eu, assim, já devido à idade, né, a gente tem uma trajetória um pouco longa de pesquisa, né, eu queria falar rapidamente um pouco de uma ideia que eu acho importante para ser conhecida, que é sobre as migrações do Nordeste para São Paulo, né. Existe uma ideia, assim, que circula meio no senso comum, né, de que os migrantes que vieram do Nordeste, especialmente em décadas bem anteriores, né, vieram de regiões de seca, de regiões de semiárido, que eram os chamados retirantes do Nordeste, né, que passavam fome, que eram os coitadinhos, né? Bom, tudo isso são noções que circulam no imaginário sobre o trabalhador rural do Nordeste, né? Mas eu queria começar falando que a minha própria pesquisa desde a década de 80, né, ela tem se dedicado a compreender as condições de trabalho e vida desses trabalhadores das áreas rurais do Nordeste, eu digo mais especificamente do estado da Paraíba, né? Então, quando eu iniciei a trabalhar a fazer pesquisa com esses trabalhadores, a minha pesquisa primeira foi com camponeses do Alto Sertão Paraibano, né? E eu fiz a pesquisa justamente no período de uma grande seca, de 81 a 84, né? Claro que o período da seca é um período que, assim como a pandemia que nós estamos vivendo, é um período que afeta gravemente as condições de sobrevivência dos trabalhadores rurais, né? Mas, no entanto, a questão não é propriamente a seca, né? A seca, ela agrava uma situação de condições estruturais de vida que já vem historicamente dificultando muitas condições de reprodução social desses trabalhadores, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar, quer dizer, eu desde a década de 80 me dedico um pouco ao estudo dessa região, do Alto Sertão da Paraíba, né, ali, Sertão de Cajazeiras, principalmente 3 municípios, mas, de certo modo, retrata, né, a realidade de boa parte dos municípios do sertão, né? Esses trabalhadores não podem ser compreendidos apenas, as suas condições de vida, apenas pela questão da seca, né? Como já disseram vários grandes nomes pesquisadores, José de Castro, Manuel Corrêa de Andrade, outros, né? A questão está na estrutura fundiária, né? A questão está não acesso à terra por parte de quem a trabalha, né? Então,
a razão pela qual esses trabalhadores foram forçados a migrar, não tiveram outra alternativa, né, historicamente, desde muito tempo, basicamente, assim, no fundo, por conta de uma estrutura concentrada da terra, né? Então, a maior parte deles, assim, viviam na condição de morador. O que é o morador? É aquele que não tem terra, né? E mora, muito assim, tem uma certa semelhança com o colonato em São Paulo, né? E ele mora numa terra, trabalha nela, mas, em geral, tinha que dividir metade da produção, é o sistema de meia, né? E esse sistema foi um sistema de uma intensa exploração da força de trabalho. Então, mesmo que você produzia uma produção enorme de milho, feijão e algodão, metade de toda essa produção ficava para o dono da terra, né? Então, na pesquisa que eu fiz início da década de 80, há inúmeras narrativas dos trabalhadores que vieram para São Paulo, né? No caso, eu estudei particularmente os trabalhadores que vieram para a região do ABC Paulista, né? Que nesse período tinha um grande desenvolvimento industrial, né? Na década de 70. A grande maioria deles, quando nós, até agora recentemente estou relendo as entrevistas, né? Quando você pergunta sobre os motivos que os levaram a virem para São Paulo, eles sempre fazem referência a essas condições de intensa exploração na relação do trabalho na terra, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque é uma questão histórica, estrutural, permanente, né, que nós poderíamos, assim, relatar em várias situações da região Nordeste, né? Então, esse é um primeiro elemento que eu queria chamar a atenção, né, que são trabalhadores com uma tradição agrícola, com conhecimento, né, do cultivo agrícola, que poderiam ter uma contribuição enorme em termos da produção alimentar, né? No entanto, historicamente, eles não tiveram possibilidade de exercer esse ofício, de exercer essa vocação, de exercer essa sabedoria, esse conhecimento, porque estiveram, né, excluídos do acesso à terra, do acesso à possibilidade de autonomia na produção agrícola, né? Então, isso é um ponto inicial que eu queria chamar a atenção. Então, do mesmo modo, nós vamos ver, por exemplo, para outras regiões, mesmo regiões que não são de sertão, não são de semiárida, a questão da estrutura fundiária se repete, né? Por exemplo, no Brejo Paraibano, que é uma região extremamente fértil, né? Que é um celeiro de produção de hortaliças, de frutas, né? Nós também tivemos um período em que essa região era, em alguns municípios importantes dessa região, era dominado por campos de cultivo de cana para as usinas, né? E depois, com um processo de reconversão, de quebra das usinas, né, no Brejo Paraibano, por exemplo, no caso da usina Santa Maria, dos municípios de Areia, Pilões e Serraria e alguns outros municípios aí do Brejo, essas usinas faliram e os trabalhadores, numa luta social, conseguiram, né, que a terra fosse desapropriada e eles foram assentados. E essas áreas se tornaram um berço de agricultura familiar, né, com produção intensa de banana e outras frutas, com milho, feijão. Tem uma alteração maravilhosa da paisagem e de fornecimento de produtos de alimentação para as feiras locais, até para programas governamentais como o PAA, né? Então, da importância do, né, acesso à terra, né, para essas populações que historicamente têm migrado para as cidades ou têm vindo para o Corte da Cana em São Paulo, ou que saem de áreas, né, do Agreste, do Sertão, do Nordeste, tudo vem para a Zona da Mata cortar cana, né? Que não se trata simplesmente de fatores ligados à seca, ou fatores ligados à falta de emprego, né? Também falta de emprego também existe, mas tem um fator maior que é essa estrutura fundiária, a estrutura da terra,
que os impediu historicamente de terem uma autonomia, de exercerem o seu conhecimento, a sua vocação agrícola, né? Eu acho bem interessante a senhora destacar isso, né? Porque nas entrevistas a gente foi percebendo que, desde quando a gente falou dos pequenos produtores, até quando a gente falou dos trabalhadores rurais, que na verdade, não, dos salariados rurais, né, que estão aqui em São Paulo, que são migrantes também, a gente não podia, a gente separar essas categorias para fim de pesquisa, mas que pensando em trajetória, uma boa parte de trabalhadores rurais assalariados que estavam em São Paulo, por exemplo, tinham essa trajetória com a terra, né? De ter alguma terra e ter sido expropriado, ou ter alguma terra e não ter como viver na a base dela, a partir dela, né? E como que isso marca a trajetória desses trabalhadores assalariados, né? Isso marca tanto, né, a trajetória dos trabalhadores que forneceram os braços para o desenvolvimento industrial, né, forneceram os braços para as automobilísticas da região do ABC e para outras indústrias de São Paulo, né, como nós sabemos, desde a década de 30 e de modo mais intensivo na década de 50, foram os trabalhadores rurais da região Nordeste, também de Minas Gerais e também do interior de São Paulo, mas a região Nordeste foi muito significativa, que forneceu o grande contingente de trabalhadores para fomentar a indústria paulista, né? Então, as questões estruturais ligadas à estrutura da terra, às condições de trabalho no campo, elas estão extremamente vinculadas, né, às condições de trabalho e moradia na cidade e também no agronegócio, né? Então, no caso, por exemplo, dos trabalhadores que vieram para a ABC, do sertão paraibano que vieram para a ABC, eles vinham em condições, na década de 70, de muita fragilidade profissional, de muita fragilidade como trabalhadores. Eles, com muita fibra e com muita determinação, enfrentaram o mercado de trabalho numa condição de muita fragilidade, né? Mas também com muita garra de aquela velha frase que se tornou tão clássica no estudo de imigração do campo para a cidade, que é com a determinação de melhorar de vida. Então, essa frase, melhorar de vida, ela tem múltiplos significados, né? Melhorar de vida é ganhar um salário maior, é melhorar a profissão, é conseguir comprar um terreninho, construir uma casinha, conseguir que os filhos frequentem escola, né? Tem uma formação escolar, era o grande sonho desse operariado. Então, são muitos significados nesse melhorar de vida, né? Então, eu entendo, né, que essa garra, essa determinação, né, ela não deixa de ser uma forma de luta. É uma forma de luta, ela não é uma forma de luta coletiva, né? Não é uma forma de luta como se expressa nas greves, numa organização via sindicatos, mas ela expressa, sim, uma garra e uma luta contra as condições de pobreza, contra as condições de exclusão social. Muitos deles chegam no limite do seu corpo, né? Então, eu entrevistei vários trabalhadores que vieram para o ABC na década de 80 e que retornaram doentes para o sertão. E até hoje estão aposentados por invalidez, né? Porque trabalhar até a exaustão, muitos com problema de surdez, outros com problema que eles chamam de problema dos nervos. O que é problema dos nervos? É o estresse, né? Ficaram com problemas de depressão, gerado pelo barulho das máquinas nas automobilísticas, e essa mesma garra e essa mesma vontade de melhorar de vida e essa mesma luta por enfrentar as condições muito difíceis, né, de sobrevivência, nós encontramos também entre os trabalhadores que vieram cortar cana em São Paulo, né? Aí nós já estamos falando de uma migração que é da década que eu comecei a pesquisar, né, a década de 2000, mas na verdade já existia anteriormente, mas assim, a quantidade de trabalhadores do sertão que vem para o corte de cana em São Paulo se intensifica muito na década de 2000, né? Vários motivos aí explicam, né? Um dos motivos é que o próprio mercado de trabalho urbano
já estava meio esgotado, eles já não encontravam possibilidade de engajamento no mercado de trabalho urbano. Então, de certo modo, nós poderíamos pensar, esses jovens trabalhadores que vieram para a cana na década de 2000, é a geração, né, filha ou neta daqueles que vieram para a cidade, para a região metropolitana de São Paulo na década de 70. Nós estamos falando aqui numa diferença de 30 anos, né, em que o território do sertão continua como um território de mobilidade. Alteram as rotas migratórias, né? Alteram-se as rotas migratórias, mas continua sendo um território migratório, continua, né, as pessoas continuam tendo que sair para ganhar, né, um ganha-pão, para conseguir um emprego, para ter alguma renda, né? Então, na década de 2000, aí nós observamos que um grupo grande de trabalhadores jovens aqui entre a faixa de idade de 18 a 35 anos, porque depois de 35 anos nós sabemos que para o trabalho de corte de cana já é considerado um trabalhador velho, né? Ou seja, ele nem tem a mesma capacidade de cortar 10, 12 toneladas de cana por dia, então a grande maioria dos que vinham estavam nessa faixa de idade, né? E eles, como eles bem dizem, se aventuraram a vir para a cana, cair na cana, né, e para buscar um meio de vida também, né. Então, esse foi um outro movimento importante dessa mesma região, né, da mesma região do Alto Sertão Paraibano, em que houve um certo momento, quando eu retornei na década de 2000 para fazer pesquisa lá, houve um certo momento que eu cheguei a registrar a saída de em torno de 12 ônibus para uma safra. Cada ônibus era em torno de 40 pessoas, né? Então, era em torno de 500 trabalhadores, né? O município tinha 20 mil habitantes no período. Nossa. Isso significava, assim, 30%, 40% da força de trabalho nessa idade. Então, a gente pode pensar do municípios esvaziados da força de trabalho jovem, masculina, de homens, né, que se ausentavam de suas famílias para virem trabalhar no corte de cana, né, por conta da total impossibilidade de garantir uma renda lá nos seus municípios. E as mulheres ficam cuidando dos filhos, né, ou as esposas ficam também cuidando, na grande maioria são os homens que vêm sozinhos, mesmo porque as usinas em geral não permitem, né, se moradia em alojamento é moradia só para homens, né, e aqui as condições em que eles trabalhavam já é amplamente divulgada, amplamente sabida, conhecida, né, o trabalho da professora Maria Aparecida Moraes é exemplar nesse sentido, né, ela tem mostrado com muita evidência as condições de trabalho em que esses trabalhadores vivenciaram aqui no corte de cana em São Paulo, né, mas o que eu queria chamar a atenção é que continua aquela garra, aquela determinação por lutar por uma melhora de vida, né, isso é um lado. Então, mesmo que o salário da cana seja um salário pequeno, né, mesmo por produção, os que conseguem produzir mais ganham mais, mas nem todos conseguem produzir a exaustão, né? Mesmo com salário, os que produziam menos, mesmo com salário insuficiente, assim, há um grande esforço de reservar uma parte desse salário para enviar para a família ou garantir uma pequena reserva ao final da safra para retornar para o seu município e comprar algumas vaquinhas, né, uma moto para o transporte, melhorar a casa, né? Então, foram todos itens que foram uma certa melhoria conseguida com o dinheiro da cana à custa de um trabalho intenso, né? Então, eu acho importante nós dizermos isso, porque
só bastaria ter um pouco mais, né, de apoio governamental, um pouco mais de suporte de políticas governamentais para essa população alavancar em termos do que eles podem contribuir para o desenvolvimento das suas regiões, né? Porque é uma força de trabalho não só com força física, mas com muita determinação de luta e com muita capacidade de enfrentar condições adversas, né? Bom, outro aspecto também desses trabalhadores, né, que nessas condições adversas, tanto de intensa exploração da força de trabalho, quanto de uma vigilância extrema sobre a sua liberdade, né, aqui particularmente eu queria falar sobre os que moram em alojamentos, né, porque os que moram em alojamentos, eles estão, por exemplo, no caso da pesquisa que eu fiz em Pernambuco, né, além de estarem distantes das suas famílias, eles moram dentro do canavial. Ao lado dos seus alojamentos, ele tem a casa do administrador, do chefe que está ali olhando dia e noite o que eles falam, para onde vão, o que fazem. Então, é um espaço de moradia que é praticamente uma prisão, né? O que nós poderíamos chamar que é uma instituição total, uma instituição vigiada. De todos os lados, eles estão sob olhares dos capatazes que estão observando com quem eles andam, onde vão, o que conversam, né? Tanto é que, para mim, fazer pesquisa com esses trabalhadores homens, no caso de Pernambuco, das usinas de Pernambuco, foi muito difícil conversar com eles lá, porque eles estavam numa situação de um medo extremo, né? Dado a vigilância que os cercavam, né? Então, eu pude conversar com muito mais tranquilidade com eles nas suas localidades de origem na Paraíba, onde eles residem nos sítios com suas famílias, né? E onde eles estavam no espaço de certo modo, de maior liberdade, onde eles tinham, de certo modo, um direito à fala, né? Então, no espaço das usinas, não só novamente, não só as condições intensas de exploração do trabalho, mas essas condições de vigilância, né, sobre os trabalhadores que tolhem totalmente a sua autonomia. Então, mesmo nessas condições, né, esses trabalhadores lutam para garantir algumas brechas de liberdade. Eles não se entregam totalmente, né? Então, se eles querem conversar algumas coisas que eles não querem que seja ouvida por algum chefe, por algum capataz, por algum administrador, então eles se juntam em grupos, vão conversar mais distante. Se eles querem, por exemplo, tomar uma bebidinha que é proibido, eles também se trancam no quarto, né? Se eles querem assistir um filme que é fora de hora do que é permitido, eles também criam uma estratégia para assistir esse filme distante dos olhos dos vigilantes, né? Então, em outros termos, eles lutam, né? Vão criando várias estratégias para ter algumas brechazinhas de liberdade. Claro que é uma liberdade muito cerceada, muito controlada, né? Mas eles não deixam de lutar por esses mínimos espaços de liberdade, mínimos espaços onde eles possam se exercer como cidadãos minimamente com autonomia, né? Não perder totalmente o seu lugar de agência, o seu lugar de seres que têm determinadas necessidades. De algum modo, eles tentam construir uma vida social que dê algum sentido à vida deles naquele período tão duro do trabalho na cana, né, que é longe das famílias e um trabalho extenuante que chega né, a casos aí até de morte por exaustão, né? Então, a gente pode dizer que são formas de resistência, né? Exatamente. Então, isso são pequenas microbianas, né? Táticas aí, estratégias de resistência para garantir o mínimo, né? Para poder respirar um pouco, né? Num ambiente extremamente cerceado de vigilância panóptica, né? Além disso,
nós temos observado também, tanto em Pernambuco quanto aqui em São Paulo, que acontecem várias ações coletivas que poderíamos falar espontâneas, mas são espontâneas porque elas não são conduzidas pelo sindicato, ela não tem uma liderança, né? Mas acontecem muitas ações que, quando, por exemplo, a comida é muito ruim, né? A comida que chega nas marmitas é uma comida que, às vezes, eu vi inúmeras situações de eles receberem as marmitas e jogarem fora, porque ela já está meio azeda, o tempero é ruim, enfim, situações mais diversas. Eu vi, estando próximo a eles, em alguns alojamentos, aqui na região de Campinas, né? Então, em várias situações, por exemplo, dessa questão da qualidade da alimentação, deles se juntarem e fazerem um protesto ali no local, né? Um protesto e uma reivindicação de melhoria da alimentação, né? Então, isso também é uma outra forma de resistência que muitas vezes envolve um grupo grande de trabalhadores. Então, ela acaba sendo uma forma de resistência coletiva, mas que não tem uma liderança clara, mas até o fato de não ter uma liderança clara é uma forma de proteção, né? É uma forma de se proteger, porque com certeza, se identificasse quem é essa liderança, ele imediatamente seria demitido, perderia seu emprego, né? Então, são formas que são construídas no tatear, né, no cuidado, né, no silenciamento, às vezes até só se divulgando entre colegas de confiança, etc., para garantir que possa acontecer ações, né, de enfrentamento dessas condições adversas e condições extremas de exploração e condições muito precárias de moradia, mas ao mesmo tempo os proteja, né, porque muitos deles estão lutando para chegar ao fim da safra, para no fim da safra levar alguma reserva, né? Então, tem um objetivo maior, né, que eles estão perseguindo, né, que ao fim da safra eles retornam para suas localidades de origem, né, todos, quer dizer, tanto é que o final da safra sempre representa o período mais difícil, porque está todo mundo já no limite, tanto da exaustão, né, da exaustão do corpo, porque já não estão aguentando mais, quanto o limite da saudade e de vontade de retornar ao seu local, né? Então, quando você pergunta para eles assim, como é que os vários momentos da safra, os últimos 2, 3 meses é uma eternidade, o tempo parece se alongar indefinidamente, né? Porque é assim, como se cada dia o tempo estivesse se esticando, né, para poder retornar para suas famílias e para suas localidades, né? Professora, é interessante isso, né? Porque no caso da cana, esse trabalho, como a professora Maria Aparecida já falou também, essa migração permanentemente temporária, né? Que vem, trabalha na safra e volta, né? E com os migrantes que foram para esse outro trabalho, que é o trabalho no ABC, o trabalho nas fábricas, claro que é outro período histórico também, né? Mas que às vezes acabam retornando também já quando estão nessa condição de adoecidos, né, de descartados também, né, por causa do adoecimento do trabalho, mas eles sempre voltam ali para o seu lugar, para a sua região, né, que foi de onde eles saíram para procurar essa melhoria de vida, né, essa vida melhor. E eu fico imaginando como que as pessoas podem estar agora nesse momento da pandemia, né, como que aquela região está lidando também com isso, a senhora tem alguma informação sobre isso? Então, no caso agora dos últimos 10 anos, né, com essa expansão da mecanização, do corte de cana, nós vimos aí uma redução drástica do emprego, né? Então, por exemplo, daqueles 12 ônibus que na década dos anos 2007, 2008, 2010, eu vi sair desses municípios, né? Hoje sai no máximo um ônibus para São Paulo e um para Bahia, né? São 2 ônibus. E o que nós sabemos, o que nós temos acompanhado, é que uma parte dos trabalhadores que ficaram desempregados com a mecanização da cana, eles estão, principalmente os jovens, né? Jovens e
a maior parte solteiros, casados menos, jovens solteiros, eles estão se dedicando a uma atividade lá que se chama furadinha, ou seja, é vender roupa e muitos também redes e colchas fabricadas no sertão, em municípios da região norte, e também no Piauí, não é? Piauí, Pará, Tocantins, né? Eles saem com um caminhãozinho carregado, né? E, claro, o caminhão, eles trabalham para o dono do caminhão, né? Eles são empregados desse dono de caminhão e passam 2, 3 meses fora de casa vendendo essas roupas e retornam para casa, né? Então, foi a forma que muitos deles encontraram para encontrar uma forma de renda, né, já que o trabalho no corte da cana já não existia mais, né. Bom, eu não tenho, assim, no último ano, eu não tenho notícia de como está esse emprego, e agora, especialmente na pandemia, né, eu não tenho informações de como eles estão lidando com essa questão da pandemia, mas eu acredito que tem afetado enormemente, porque a pandemia está em toda a região Nordeste, né? Ela está em todas as regiões, no sertão, na zona da mata, no agreste, né? Então, com certeza, eles não estão podendo se movimentar, circular de um município para outro, dormindo em postos de gasolina, em pensões, né? Vivendo em permanente mobilidade, né? Em contato com muitas pessoas diferentes, locais diferentes, eles provavelmente isso está afetando diretamente essa atividade profissional, né? Além disso, nos municípios também do sertão, a pandemia chegou forte também, né? Então, as pessoas estão recolhidas nos seus sítios, né? Trabalhando nos sítios, né? Tem poucas idas da cidade, né? Afetando, às vezes, até a comercialização de alguns produtos agrícolas, porque muitos não, especialmente as pessoas de mais idade, não podem ir às feiras comercializar seus produtos, porque isso é uma tradição, né, na região rural, especialmente dos camponeses, o que produzem e o excedente do que produz é levado à feira para ser vendido diretamente para o consumidor, né? Então, com a pandemia, isso também foi afetado, porque não é possível essa circulação indo para as áreas urbanas dos municípios, né? Para vender seus produtos. Eu só acho que para finalizar, né, Tainá, novamente, eu acho que é muito importante a gente registrar o papel dos trabalhadores rurais na produção de alimentos, né? O papel dos agricultores familiares na produção de verduras, frutas, né? E eles continuam exercendo essa produção, né? Então, eu vi outro dia um comentário na TV que o Brasil não tinha sofrido nem o problema de suprimento de alimentos durante toda a pandemia, né? E alguns chegam a argumentar que é por conta da força do agronegócio, né? Não propriamente, porque a produção de alimentos, né, ela vem, na sua grande maioria, vem da agricultura familiar. Então, se não houve crise de abastecimento de alimentos nos ceasas, né, nos supermercados, nas feiras livres, boa parte ficaram suspensas, outros mercados locais, é porque os agricultores familiares, os camponeses, as mulheres e os homens continuam produzindo ativamente e colocando comida na mesa de todos nós, né? Então, isso é importante de ser lembrado e registrado, porque são personagens, né, que não são lembrados, né, não, é como se a pandemia não chegasse para eles, e é como se eles não tivessem também uma contribuição enorme para minorar, de certo modo, né, os efeitos da pandemia quando fornecem alimentos para todos nós, né? Então é isso. E é bem interessante, na entrevista com o Lúcio, a gente falou um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre, bom, como que esses produtores, esses trabalhadores rurais, pequenos produtores da agricultura familiar, eles são cruciais porque produzem alimentos, mas e o quanto que se coloca também, mas os trabalhadores rurais não podem parar que trabalham nessas grandes redes do agronegócio, né?
Sendo que o agronegócio é para exportação, né? E o Lúcio mesmo questionou isso. Bom, quanto que é importante a gente manter a exportação de açúcar, pelo menos que é a que produz ali em Alagoas, e fazer esse trabalhador se expor a riscos, né? Enquanto que os produtores rurais que fazem os alimentos não são nem mencionados e são só apagados, né? Desse contexto todo, né? Acho que esse também é um pouco do objetivo que a gente tem com esse ciclo, né? De jogar a luz nesses sujeitos todos, né? Mas, enfim, professora, muito obrigada. Eu achei que foi muito bom, muito rico mesmo. Agradeço por ter participado. Obrigada, Tainá. Obrigada, professora Maria Aparecida, pela organização aí dessas entrevistas, né, no âmbito do grupo de pesquisa Trama, né?